Vamos começar o nosso papo de hoje na política. O presidente Jair Bolsonaro mostrou ontem, mais uma vez, indignação com a ação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que mirou os apoiadores de seu governo no âmbito daquele famoso inquérito das fake news. Vamos acompanhar um trecho da fala dele em frente ao Palácio da Alvorada, gente. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou! Desculpa, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Olha, em outro trecho, Bolsonaro afirmou ter em mãos as armas da democracia e disse que ordens absurdas não se cumprem e que temos que botar limites. Eu já estou vendo aqui conosco ele, Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, a tensão entre os poderes da República é sem dúvida preocupante, né, na situação em que nós estamos. Depois das manifestações de Bolsonaro ontem, o que disseram o vice-presidente Hamilton Mourão e o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional? Pois é, o presidente usou bem aquela retórica, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, né? Olha, a situação ontem chegou a um ponto que os representantes dos poderes tiveram que reagir ali, reagir cada um dentro da sua posição, né? No Congresso Nacional há um esvaziamento físico, mas politicamente está funcionando de uma maneira muito rápida e até muito mais eficaz, porque os verdadeiros líderes aparecem. Reuniões virtuais, telefonemas, né? E a ordem geral era de pisar no freio, não responder na mesma altura, e assim fez o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que entrou numa de bombeiro. O presidente do Senado, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, foi à presidência da República dizer para o presidente: olha, preciso acalmar. O general Heleno, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, foi no mesmo sentido, recuou um pouco, né, dizendo ali: olha, não é bem assim, não há uma possibilidade de golpe, nem de movimento nesse sentido, e o general Mourão, o vice-presidente, tratou logo de dizer que se trata de um discurso e que não há uma posição majoritária nem nas Forças Armadas e nem no governo que possa indicar um golpe. E é a pura verdade, não há possibilidade de golpe. Golpe pressupõe armas, mas há movimentações de disputa pelo poder e isso sempre existiu aqui. Olha, Paulo, a ditadura antes, ou seja, o poder forte, era do Congresso Nacional, que tinha um presidente da República ilustrativo e os líderes comandavam, inclusive, o orçamento. Partidos dominavam, dividiram a esplanada dos ministérios. Lá atrás, José Dirceu, que entende da política do baixo clero, a política dos bastidores, de guerrilha política, chamou o ex-presidente Lula e disse: olha, a história aqui é a seguinte, ou nós entramos na dança ou não poderemos governar e há perigo de impeachment. E ali Lula decidiu abrir o que acabou no Mensalão e acabou no Petrolão, ou seja, vendeu o governo para aliados. Desta vez não, o presidente deu um basta no Congresso Nacional e agora o Supremo Tribunal Federal se arroga aí do grande poder na esplanada dos ministérios. O ministro próximo do presidente Jair Bolsonaro me diz mais ou menos o seguinte, é que quando se está em desvantagem, quando se está numa situação de que não pode lutar, aí tem que ser, a palavra dele, fundamentalista. Pega uma granada, tira o grampo de segurança e fala: nós todos vamos explodir. Aí até a minoria tem que ser respeitada. E retoricamente seria esta a situação da esplanada. É preciso acomodar os poderes. O Supremo está decidindo nomeações, que é uma função, a nomeação é uma função básica do Executivo. Então esta é a disputa, estas são as cotoveladas, e o sentido geral na política hoje é de não entrar na pilha do presidente Bolsonaro.
Agora, Zé, o presidente Bolsonaro fala em intervenção pontual, né? Se a gente for resgatar o passado no Brasil, a intervenção pontual que existiu durou 21 anos, né? Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxerguei pelos olhos do vice-presidente Hamilton Mourão, que para mim hoje é uma figura importantíssima na República. Se ele piscar, se ele negociar como fizeram outros ex-vice-presidentes que se transformaram em presidentes, a situação fica complicada, porque se ele chamar partidos políticos para dividir poderes por aqui, ganha força. Mas isso não está acontecendo. E os olhos dele, do vice-presidente, são reais, de que não existe um movimento para golpe, para dominar, nem intervenção pontual. Isso não existe. Os generais da ativa não estão dispostos a essa aventura e nem há necessidade. É apenas uma discussão política, o presidente tem razão em ficar indignado e pronto, e a vida segue. Muito bem, e olha, já está aqui conosco no programa o nosso convidado de hoje, nosso comentarista convidado de hoje, a quem a gente tem a honra de receber e agradecer pela participação. Ele que é professor e vereador de Belo Horizonte, já está aqui já, Gabriel Azevedo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Paulo Matias, meu amigo de longa data, é muito bom te ver na apresentação do Morning Show. Muito obrigado. Gabriel, já vamos começar então. Nós temos risco de quebra institucional no país ou não? Acredito que não, porque essas pessoas que ficam latindo muito não são de modê. O que nós temos é gente flácida, incompetente, ignorante no comando do Brasil. E essas pessoas ficam testando a sociedade no momento em que a gente passa de 25 mil mortos e que a prioridade deveria ser o combate ao novo coronavírus. Quando a gente vê um sujeito como Augusto Heleno ficar soltando notinha ou ficar ameaçando, ninguém deveria se preocupar, porque, na verdade, não passa de um sujeito que deveria estar na caserna ou num clube militar, como uma daquelas figuras do triste fim de Policarpo Quaresma, que nunca viveram a Guerra do Paraguai, mas comentam como se fossem grandes generais. Ele é um desses personagens ridículos que compõem o governo federal, não vai tentar golpe nada, até porque sabe que não tem apoio de forças armadas. Ainda há muita gente lúcida envergando a farda. Augusto Heleno era de cavalaria e certamente deveria ouvir mais o general Osório, patrono dessa arma que eu conheço bem por ter estudado no colégio militar. A farda não deve abafar o cidadão no peito do soldado. Ele deveria lembrar que serve a um Estado democrático de direito, a uma república federativa e poderia, nesse momento de crise, colaborar mais com o que é prioridade para o Brasil. Muito bem, agora vamos ouvir o Adriles agora? Vamos lá, Adriles. Olha, eu acho que existe sim um certo risco à democracia e existe sim em curso, suavemente, languidamente, não furtivamente, ostensivamente, uma espécie de golpe branco de cerceamento dos outros dois poderes pelo Supremo Tribunal Federal? Sim. Olha, o Bolsonaro tem todo o direito de estar a se sentir acuado, de se sentir absolutamente legitimado na sua sanha em nome da democracia, em nome da liberdade, em nome dos devidos poderes do Executivo que ele está sendo tolhido. Note bem, o Supremo já cortou os poderes do Bolsonaro no combate à pandemia, já cortou seu poder de nomear legitimamente um chefe da Polícia Federal, já divulgou um vídeo com partes que não tem rigorosamente nada a ver com uma denúncia vazia feita pelo Sérgio Moro, ameaçou apreender seu celular e agora persegue apoiadores em nome de uma esdrúxula denúncia de fake news, que é simplesmente uma perseguição de direito à liberdade de expressão. Está, sim, se fechando um golpe suave, lânguido e furtivo por parte do Supremo Tribunal Federal, que foi quase que integralmente nomeado por políticos progressistas no governo, o governo mais corrupto da história da humanidade, que é o governo do PT, e que, de alguma forma, vamos ser bastante claros, não aceitam a premissa de ter um governador, de ter um presidente, quer dizer, que tem ideais conservadores e liberais. Ou seja, esse ódio, essa sanha de vingança por ter perdido as eleições faz com que esses partidários ministros do Supremo tentam cercear de todas as formas o presidente, em nome da pecha de um suposto autoritarismo do presidente, que nunca fez, reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial, tentam dar-lhe um golpe branco, cerceando todos os seus poderes. Olha, o Supremo é a instância suprema do Poder Judiciário. Se ele age de maneira ditatorial,
Quem vai pará-lo? Aquela velha premissa, aquele velho adágio. Quem vigia, o vigia. Realmente existe, e o Supremo está esticando a corda o tempo todo, com suas denúncias vazias, com seus autoritarismos, seus liberos autoritários. A saída do Bolsonaro única é apelar ao povo. Fazer com que o povo perceba que ele está sendo cerceado de todas as formas pela instância judiciária. Se não conseguir, infelizmente, o último recurso, e é um recurso constitucional, é sim, como diz o Ives Gandra, apelar ao artigo 142. Se eventualmente o Supremo validar esse esdrúxulo inquérito de fake news, e note bem, fake news é um termo vago, jornalistas praticam fake news. Uma certa jornalista colocou esses dias um tanto de policial fazendo aceno de bênção cristã, falando que era aceno nazista. Essa mesma jornalista falou que o Bolsonaro estava querendo armar milicianos como o governo Chaves na Venezuela. Ou seja, o governo Chaves desarmou a população. Há uma série de fake news para todos os lados, para todas as ideologias, para todos os escopos. O que há uma perseguição nítida a um governo conservador e aos seus apoiadores. E o Supremo está na ponta de lança disso. Se ele não for parado de alguma forma ou ser chamado à razão, pode sim haver a premissa de uma quebra institucional, ou no mínimo de uma guerra institucional entre os poderes. Deixa eu colocar um pouquinho mais de pimenta nesse debate aqui entre o Adrilles e o Gabriel. Eu vejo que o Gabriel não acha que vai haver essa ruptura institucional, vejo também que o Adrilles acha que é possível sim que essa ruptura aconteça, mas eu quero aqui alertar os ouvintes da PAN e telespectadores da PAN, pelo menos na minha avaliação, eu interpreto que há uma outra solução para essa crise institucional que nós estamos vivendo. Na minha avaliação são duas as soluções que a gente poderia abordar. A primeira delas, resgatar a CPI da Lava Toga, sim, para investigar aqueles que estão nos investigando. E segundo, os impeachments que estão lá na mesa do presidente do Senado, de muita gente lá do Supremo Tribunal Federal, que pode vir a ter feito algo ilícito nesse país e que precisa ser, sim, julgado. Eu não acho que essa intervenção militar, seja qual for, se for pontual, se for rápida, curta, a última durou 21 anos no Brasil, vai ter algum tipo de efeito. Isso não tem efeito, na minha avaliação, nenhum, a não ser todas as crises que o próprio regime militar trouxe ao país, como questões econômicas, sociais, enfim. Eu queria ouvir um pouco a avaliação de vocês sobre, existe uma outra solução desta crise que não seja exatamente a gente partir para o artigo 142 da Constituição, como por exemplo essas que eu falei? Vocês concordam com isso, Adrilles? Vamos lá. Note bem, eu estou falando exatamente num limite. Eu acho que o Supremo tem que ser chamado à razão e tem que perceber exatamente os desmandos que está fazendo. Existe uma sanha vingativa, punitiva, da parte, por exemplo, do Celso de Mello. O Bolsonaro, é bom lembrar, ele fez um vídeo há meses atrás, em que ele clamava ao povo a abraçar a democracia e devolver os poderes a si mesmo, contra aqueles que as usurparam. O Celso de Mello, numa sanha eminentemente golpista, disse que o presidente tinha que ser parado, que era antidemocrático. Eu acho que a única possibilidade de haver um apelo às instituições, aos devidos papéis, é uma conversa. Agora, realmente o Bolsonaro também não ajuda. Ele tem uma resposta muito truculenta, mas é uma resposta legítima à sanha golpista de um Supremo que vê nele a encarnação do mal. Eu repito, eu gostaria de perguntar do Gabriel Azevedo, qual é o ato ditatorial específico? Não vale dizer palavras do filho, um falou em AI-5, o outro falou em 64. Qual é o ato ditatorial e truculento de Bolsonaro em seu governo para que seja de maneira abrupta, concreta e absoluta cerceado em todos os seus poderes? A única forma é uma conversa legítima e democrática, mas eu não estou vendo, pelo menos a médio prazo, no horizonte, esse tipo de conversa, uma vez que Celso de Mello coloca um vídeo inteiro de uma reunião ministerial que não tem rigorosamente quase nada a ver com a denúncia feita, e uma vez que o próprio ministro Celso de Mello, por exemplo, fala numa sanha golpista de um presidente que não tem nada a ver em relação ao vídeo, por exemplo. Okay. Ou seja, é uma contradição completa. Enfim. Ok, vamos lá, Gabriel. Paulo, como professor de Direito Constitucional, é dever meu desmentir algumas mentiras que são faladas diariamente sobre a questão inteira. Em primeiro lugar, ontem, quando disseram que eu ia participar aqui da Jovem Pan, muita gente falou assim, nossa, mas o Adrilles não vai te deixar falar, não sei o quê. Eu falei, olha, imagino que não seja assim, porque o Adrilles é aqui de Belo Horizonte também, e nós, como conterrâneos, sobretudo, sabemos conversar numa mesa de bar e nos respeitamos. Então o Adrilles vai me ouvir
e, obviamente, vai me respeitar no meu direito de fala. Em primeiro lugar, Adriles, você pede exemplos, um claro. Quem apoia o presidente ou é ignorante ou é cúmplice ao não entender o que se chama federação. O STF, ao lembrar o presidente da República Federativa do Brasil que unidades federativas e municípios têm a capacidade, a autonomia política e administrativa para lidar com a pandemia, está simplesmente fazendo a interpretação correta da Constituição. Quando instantes atrás você diz que o STF está tolhindo o presidente, eu lhe digo que você ou está partindo para a ignorância ou está sendo cúmplice de um sujeito que não é federalista. Nós vivemos numa federação. Municípios e unidades federativas têm autonomia política e administrativa. E um sujeito que quer passar por cima disso toma não só uma atitude autoritária, autocrática, como também antifederalista. Isso é coisa de gente que acha que o Brasil é um Estado unitário. Fica aí um exemplo. Segundo, qualquer pessoa hoje no Brasil que cite o artigo 142 de modo a interpretá-lo como se as Forças Armadas viessem salvar o país num cavalo branco, numa pose de cruzado, gritando Deus vult, ou é muito idiota, ou receberia 0 em qualquer prova de direito constitucional, em qualquer faculdade do Brasil. O artigo 142 tem que ser lido com a clareza, com a transparência que ele tem. As Forças Armadas são subordinadas não apenas ao presidente da República, Exato. ao Poder Executivo, mas também ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Sim. Elas são instituições de Estado e não são, obviamente, convocadas para resolver os problemas que os poderes têm que se resolver. Hoje, eu concordo com você num sentido, os poderes têm de conversar e o que nós estamos vendo é um vácuo, sobretudo do poder legislativo. Eu acho que você tem razão numa coisa, se há um excesso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado precisa ler o impeachment. É função constitucional dele fazer isso. Da mesma forma que o senhor Rodrigo Maia está sendo frouxo na Câmara dos Deputados, porque já tem uma série de impeachments lá pedidos com base, porque o presidente da República já cometeu vários crimes de responsabilidade, e o presidente da Câmara, assim como o presidente do Senado, deveria ler esses pedidos de impeachment. Aliás, os dois estão me lembrando aquela frase do senhor Winston Churchill: um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo na esperança de ser o último a ser devorado. Talvez, quando estiverem já na barriga do jacaré, Alcolumbre e Maia vão querer fazer alguma coisa. Tudo que o Brasil está vivendo é, sobretudo, a ausência de postura dos deputados federais e senadores, que nesse momento já deveriam tirar da Procuradoria-Geral da República um senhor que está tendo, ao vivo e a cores, prometido a ele um cargo no Supremo Tribunal Federal.